para você, boa noite ABC. E como eu sempre digo, feliz por estar aqui com você em mais uma quinta-feira. Você sabe porque eu estou aqui na Eco TV fazendo sempre o melhor para você. Aliás, hoje você acompanhou comigo a nova vinheta de abertura do meu programa Cristiano para você. Isso foi feito com muito carinho pelo cinegrafista Binho, pela direção, acompanhado pela direção de Di Fer e toda a minha equipe de produção. Aliás, eu agradeço desde já, porque se não fosse toda essa equipe brilhante que eu tenho, jamais nós poderíamos estar fazendo um programa especialmente para você. Antes de nós falarmos do meu convidado especial, aliás, um grande amigo, um grande profissional, eu quero estar falando hoje à tarde, eu estive na OAB da cidade de Santo André. Lá foi dado posse a doutora Marie-Claire Libron Fidomanzo. Ela vai presidir agora a Comissão de Segurança da subseção da OAB de Santo André. Sucesso, doutora. Pode contar com o seu colega e amigo profissional aqui, doutor Cristiano. E também sucesso aos futuros colegas e advogados que hoje receberam a carteira de advogado. Vocês têm uma missão pelas mãos, acompanhado também dos estagiários de direito. Nós sabemos que ser advogado é muito difícil, mas o importante é você ter a consciência da importância dessa profissão maravilhosa, porque sem advogado não se faz justiça. Aliás, princípio constitucional. O advogado é indispensável a todos os atos da administração da justiça. A vocês, advogadas e advogados que hoje receberam a carteira na cidade de Santo André, na OAB de Santo André. Sucesso e meus parabéns. E nessa noite, como eu disse, no meu programa Cristiano para você, nós vamos falar de um tema, aliás, todos os temas são interessantíssimos, mas hoje nós vamos falar de um tema a respeito cerimonial. Cerimonial e etiqueta. Você sabe qual é a diferença? Você vai saber. O que é o cerimonial? O que é uma etiqueta? E para falar sobre esse assunto, nós já vamos falar com ele já, porque eu vou anunciar o nome do meu convidado. Antes disso, eu quero te agradecer mais uma vez pela audiência, pela paciência, porque na quinta-feira passada o meu programa foi reprisado. Eu estava a serviço, assuntos profissionais, no dia a dia, aquele corre-corre que você sabe, né? Então o meu programa foi reprisado. Novamente nós passamos a reprise, a minha direção do meu programa passou a reprise do cirurgião plástico, Dr. Alexandre Takaoka. Um grande abraço, Dr. Alexandre, por o senhor ter estado comigo aqui. E nessa noite eu vou conversar com ele. Ele é advogado, jornalista e apresentador de televisão pela NET Cidades, canal 16, no programa produzido pelo jornalista Clóvis Bertolino. Aliás, um grande abraço a esse profissional da televisão aqui do Grande ABC. Ele é membro do Conselho Nacional de Cerimonial Público em Brasília. Foi mestre de cerimônia na Câmara Municipal de São Bernardo e na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e na Associação Paulista de Medicina do Camping São Bernardo do Campo. Exército Brasileiro. Foi chefe de gabinete do Fundo de Solidariedade Social da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Implantou o serviço de cerimonial e protocolo na OAB de São Bernardo do Campo e na ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, e ainda exerce o Ministério de Pastor Evangélico. Eu tenho a honra de estar hoje comigo no meu programa Cristiano para você, Amilcar Pezzolo. Amilcar, feliz de recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Cristiano. Fico muito feliz. A felicidade é minha para estar, e uma honra nesse público tão gentil de nos receber nas suas casas, com o seu programa. Eu tenho te assistido e tenho visto realmente o profissionalismo e aproveitava justamente para dizer isso. A televisão é uma ferramenta fantástica e ela tem que ser usada realmente com os princípios que você tem usado, Cristiano. Eu me chamar de você porque você é meu irmão, amigo, parceiro. Eu quero, antes de mais nada, fazer um presente a você. Eu não está na minha apresentação, mas eu sou Gideão Internacional. Que maravilha. E há mais de 15 anos a gente sai pelas escolas, hospitais, enfim, aonde nos permitem, entregando esse livro que acho que muitos dos públicos telespectadores que estão nos vendo devem conhecer. Então esse aqui é seu, Cristiano. É um formato pequeno, para que eu falo para a gente carregar
na nossa mente, na nossa alma, no nosso bolso, né? E é isso, e eu quero começar com esse mote que o Cristiano me apresentou, que se não fosse essa palavra, Cristiano, realmente não teria feito 1/3 daquilo que tenho feito. E comentava com você antes do programa que, graças a ele, ao nosso pai, né, temos tido, você reprisou um programa seu por serviços, né, profissionais que você tem, e é isso, né, o Senhor nos gabarita, nos capacita, e é por isso que eu desejo que essa palavra seja para você, como eu sei que é, de muita valia. Olha, eu fico muito feliz. E para mim sempre você me surpreende, mas você sabe que você é um irmão, é um amigo, né? Obrigado. E eu diria que Deus sempre nos surpreende, né? É verdade. Então ele providencia as coisas. E eu fico feliz, eu não sabia que você era um Gedeão. E eu fico feliz e aqui eu quero falar no ar, eu quero que a minha produção dê um take aqui. Esse aqui você tem os provérbios, você tem o Novo Testamento. Quando vocês estiverem incorrendo alguma dificuldade da sua vida, aqui tem telefones muito úteis para que você possa se socorrer. Dê uma lida, quando você ver aqui o ganhar, dê a sua atenção, aqui está a palavra de Deus. E eu digo mais, todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus, não é verdade? É verdade. Maravilhoso. Então, Cristiana, quando você me falou de vir aqui, dentre os assuntos, né, dentro dessa gama de experiência que eu amealhei, uma coisa que eu sempre primei muito e sempre preocupei muito foi o cerimonial. E cerimonial é uma atividade, na verdade é um conjunto, né, de regras, né, que elas são ordenadas para presidirem eventos, sejam eles civis, militares, religiosos. Nós temos cerimonial em toda a nossa vida, né? Aliás, eu diria até que o nosso parto é um cerimonial. A vida é um cerimonial, A né? vida é um cerimonial. Você tem cerimônia para tudo, né? Você nasce e tem uma cerimônia, né? O que o pessoal às vezes confunde, Cristiano, é o cerimonial como esse conjunto, né, de valores para se fazer, Sim. Com a questão de assim, poxa, mas como você... por que tem que ser feito desta forma? Porque este é o conjunto de regras estabelecido para fazer determinadas coisas. E como você disse bem, quer dizer, a vida é um cerimonial. É verdade. Né? Não é um cerimonial, digamos assim, com exigências pedantes, não. Pré-estabelecidas. Pré-estabelecidas, exatamente. Não é de engessar isso. E esse cerimonial, eu costumo dizer isso, que para você fazê-lo, né, por exemplo, como foi uma especialidade minha, é uma especialidade minha, cerimonial público, não adianta ter só voz bonita. Exatamente. Eu uma vez dei uma entrevista para o nosso querido Floré, que deve estar nos vendo, da Folha do ABCD, e fez uma matéria exatamente em cima disso, né? Para ser mestre de cerimônias, não basta ter só uma voz bonita, sabe? Porque a gente cansa de ver pessoas que têm vozes muito bonitas, mas acabam atropelando. E eu fazendo uma analogia e um paralelo, eu sou um tribuno do júri, atuo muito no tribunal do júri, você sabe disso, eu sempre digo, não basta apenas ter uma boa oratória, você tem que associar as duas coisas. O cerimonial, você acabou de dizer, ele é atrelado, eu sempre digo, aos usos e costumes. Se nós pegarmos... Isso. Perfeito. O cerimonial desde o princípio aí da época do Império, né? Isso, os arautos. Os arautos, família Bragança que veio para cá, Dom João VI, não é verdade? É isso mesmo. E trouxe para cá, eu diria, esses usos e costumes, né? Isso. Depois no final nós vamos até entrar no cerimonial casamento Isso, e vários pontos. Oficialmente, existem dois tipos de cerimoniais. Existe o cerimonial social, que é esse que nós fazemos, e existe o cerimonial protocolo, que é esse o oficial, né? Recentemente, até então no Brasil, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Em 1972, salvo engano, que começou oficialmente o cerimonial com o decreto-lei no Brasil. Isso, Cristiano. Na verdade, o que acontece? A origem do cerimonial, digamos assim, civil e militar, ele vem de uma origem militar. Né? Foi em 1971, Lei 5.700, de 1º de setembro de 71. Essa lei estabeleceu, dispõe sobre o uso de símbolos nacionais. Mas símbolos nacionais que tem com isso? Pois é. Aí um decreto, que é o decreto 74.612, ele estabeleceu, regulamentou
essa lei de 5.700 de 1º de setembro de 71. Emílio Garrastazu Médici, pleno regime militar. O que acontece? É por isso que, às vezes, quando você vê uma cerimônia, pô, mas isso aí é muito protocolo. Mas, na verdade, não é isso. É que disciplinou, né, a forma de se fazerem os atos, né, de protocolo, principalmente civil, em organizações públicas, militares, né, e também de uma forma ordenada. Que é o cerimonial protocolar. Isso, exatamente. Esse cerimonial que a gente fala de protocolo, ele vai estabelecendo, por exemplo, ordem de procedência, de precedência. Hierarquia? Hierarquia. Forma de tratamento. Então, Cris, eu atuei na Câmara Municipal como chefe de cerimonial. Qual era o maior problema que eu tinha? Por exemplo, uma sessão solene, né? Então, nós temos alguns deputados aqui na região. Então, era normal esse tipo de situação. Ah, se chegar o deputado tal, eu coloco ele, vamos dizer, o presidente, né, da sessão, assim, eu coloco ele na mesa, né, sentado à mesa de honra. E eu sempre falava assim, olha, tudo bem, só que se chegarem tantos outros deputados estaduais, dos mais de 500 que nós temos no estado de São Paulo, eles vão ser colocados à mesa. Entendeu? Então, essa questão do protocolo, ele disciplina isso. E não é só o deputado estadual, você tem Ampassan como exemplo. Também deputado federal, entendeu? Por exemplo, delegado de polícia, tem uma ordem extensa. Sim. Dessa ordem de clérigo. Clérigo, exatamente. Delegados de polícia, enfim. Isso tudo tem que ser respeitado. Uma parte nessa questão. O chefe de cerimonial, ele pode realizar o cerimonial? Não é conveniente, né? Não. Eu costumo dizer sempre que o chefe de cerimonial, ele é um timoneiro, né? Ele é um capitão do navio, ou seja, a ele incumbe a responsabilidade de estar conduzindo o evento de início, meio e fim, de forma que ele nem apareça. Sabe? E aí, Cristiano, tem aquelas coisas que são, como você falou, uso e costume. Por exemplo, eu passo a palavra. Não, o mestre de cerimônia, ele não passa a palavra coisa alguma, até porque ele não detém a palavra, né? Quem detém a palavra é o presidente da solenidade ou aquele que está conduzindo, a autoridade maior. Sabe? Ele anuncia a palavra. Perfeito. É bem diferente. Então, e você vê que a chamada hoje que eu fiz qual é a diferença entre etiqueta e cerimonial? Por que eu fiz essa provocação? Porque é interessante, né? Porque dentro dessa questão, aliás, eu quero a sua participação no 2379-4733. Eu quero agradecer, aliás, todas as quintas-feiras, a participação de você aí na sua casa, aqui comigo na Eco TV. Olha, eu já tenho uma participação. Gislene Rocha, da cidade de Santo André, ela parabeniza o programa e minha mãe e eu gostamos muito. Um grande abraço para você e para a direção, para a Márcia, para toda a direção do programa também. Um abraço para você, um grande beijo, Gislene, para você e para sua mãe, olha, de coração. Então, nós estávamos falando a respeito dessa questão, né? O cerimonialista, que é o termo, né? Quando ele está lá, eu sempre defino isso, né? Ele tem o poder. O poder está sobre ele, né? Em que pese a sessão ser presidida pela autoridade. Mas quem tem o controle é o cerimonial, não é isso? Fala um pouco sobre isso. Ele disciplina, exatamente, Cristiano, ele disciplina, inclusive até em questão de tempo. Né? Por exemplo, um discurso. Né? E, se você me permite, até... Claro, por favor. Eu tenho uma frase, né, que quando me pedem orientação, né, de como falar, o que falar, quando falar, eu cito sempre um ditado que uma vez eu ouvi na Assembleia de São Paulo, que dizia assim, ó, você fale alto para você ser ouvido, você fale claro para você ser entendido e curto para você ser aplaudido. Exatamente. Né? Mas ele tem esse condão, sim, você tem razão, essa de conduzir, né? E muitas vezes o que acontece? E aí me permita só uma parte com relação... Fica à vontade. A cerimonialista, palavra cerimonialista, palavra mestre de cerimônia. Por favor. Eu, Amilcar, eu distingo, eu sou um mestre de cerimônia. Então o que acontece? Eu conduzo o evento. Eu tenho amigos, que eu faço também, a gente vai falar sobre isso, sobre casamentos, que eles são cerimonialistas. O cerimonialista, ele fica em off, entendeu? Onde ele organiza. Então ele, olha, vai sentar
fulano aqui, vai falar ciclano. Esse é o cerimonialista. Esse é o cerimonialista. O mestre de cerimônia é aquele que vai para a tribuna e pega a arma, que é o microfone, e vai, né? E vai conduzir o evento ao final. É muito inteligente a tua colocação de questão de cerimonial e etiqueta, né? Então nós temos o cerimonial, que é o conjunto de regras que regem para esses eventos civis, militares, enfim. Que até com princípios diplomáticos isso já deu guerra. Já deu guerra. Que, como você começou o programa, você começou dizendo, lá de trás, os arautos, né, que eles anunciavam, eles vinham com aquele condão, né, aquele cajado, né, e batiam assim, Sir Conde de Noruega, não sei o que, daí entrava, né, exato. E essa era a função do mestre. O que acontece? No passado, alguns por erro, né? A Noruega vinha depois, por exemplo, da Birmânia. Sim. Então, o que acontece? Isso dava guerra, dava choque. Olha só a responsabilidade de um mestre de cerimônia na época. E você vê que, falando, tem colocação de bandeiras, posição... Sem dúvida nenhuma. Então, é muito interessante. Quando nós falamos em cerimonial oficial, que é esse que é o institucional, que é esse que você faz, aliás, muito bem feito. Obrigado. Eu só quero, aqui comigo, esse programa hoje, ele é dedicado à Câmara Municipal da cidade de Santo André, ao cerimonial da cidade de Santo André, da Câmara Municipal. Então eu quero parabenizar ao cerimonial da Câmara de Santo André, da cidade aqui de Santo André, pela forma que tem recebido a todas as autoridades e aos convidados. Então é uma dedicação, estou aqui com um profissional de altíssimo gabarito, um expert no assunto e um colega de vocês, né? Então sucesso, um grande beijo para a Márcia, um grande beijo para todos vocês, para a Cris e para a Denise, para a Denise, que são excelentes profissionais também. São sim, eu conheço inclusive o pessoal daqui do Sermão de Santo André, e entendo que eles desenvolvem os seus serviços de uma forma muito competente. E é exaustivo, porque quando as pessoas chegam, né, não imagina o trabalho que se dá para fazer, você é um expert. Sem dúvida. O cerimonial, ele requer uma série de coisas, organização. Ele é o cartão de visita de um governo. Fala um pouco sobre o cartão de visita de um governo. É verdade, Cristiano, você está falando uma verdade que às vezes é relegado a um plano que realmente não se tem ideia da dimensão da responsabilidade de um cerimonial, de um serviço público. Então, ela transita, por exemplo, sempre assim, de um checklist, né, de tudo o que envolve a cerimônia. Então, isso vai som, isso vai imagem, hoje se usa postura. Postura, hoje se usa muita mídia. Vou só citar para você, agora, dia 10, eu faço parte de um grupo chamado Grupo Pro São Bernardo, e reunimos um jantar no São Judas, em São Bernardo, mais de 500 pessoas. Que maravilha. O que acontece? A mídia, né, quando eu falo mídia, né, assim, entendo DVD, né, enfim, pendrive, né, no meu escritório estava rodando perfeito. Quando chegou lá, né, e normalmente acontece, às vezes é uma linguagem, é feito em outra. Pois bem, fui bem mais cedo, meu evento começava por volta de 7, 8 horas, fui 1h da tarde para passar isso tudo e foi resolvido. Então, essa logística toda, é que como a gente vê o produto final, você não percebe realmente o que é que demandou, né? Por exemplo, se num evento, se falta luz, você tem que ter um gerador. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, a limpeza dos banheiros onde vão ser recepcionados os convidados. Poxa, mas isso é do cerimonial? É do cerimonial. É do cerimonial. Entendeu? A segurança, né? Uma autoridade. O trato com a imprensa, Cristiano. Sabe? Eu, particularmente, eu sempre, né, tive, até porque sou por formação também, né? Jornalista. Porque a imprensa é que vai abonar ou desabonar o evento que você está fazendo. Sem dúvida. Tá? Então, são uma série de coisas que tem, você precisa ter uma equipe profissional, coesa e que saiba fazer uma coisa. E eu sempre digo, o profissional, funcionário público, eu falo isso em questão porque geralmente vamos falar do cerimonial protocolar, que é o solene, isso, o institucional, ele tem que ser muito bem valorizado, esse profissional, né? Porque você tendo um profissional bem valorizado, eu digo feliz. Essa valoração, eu não diria nem, o salário ele é
como se diz, ele é correspondente a um concurso que você presta, então você tem uma nomenclatura. Mas eu digo, a felicidade ela deve estar presente naquele ambiente de trabalho, não é verdade? E dentro desse princípio, eu falo sempre isso. O mestre cerimônia, né, ele tem que ser eclético, independente se a cerimônia é pública ou não. Eu vou explicar para você por quê. Certa vez, assim, mas pessoa tal fala bem de improviso. Primeiro que ninguém fala de improviso. Você, Cristiano, pautou o seu programa. Eu, sabendo do assunto, pautei o que eu ia falar. Sem dúvida. Eu costumo dizer que aquele que fala de improviso é como um cavalo, desculpe a expressão, que você bate no dorso dele e ele sai pelo campo afora derrubando cerca, sabe, e fazendo um estrago danado. Porque não tem princípio, meio e fim, entendeu? Então, essa questão do profissional, primeiro, eu tenho que ler muito, sabe? Porque às vezes as coisas vão acontecendo e nem tudo dá para você ter aquela resposta imediata, mas você tem que estar na tua CPU com aquilo. Perfeito. Vamos falar um pouco do passado, dentro desses precedentes. Depois nós vamos falar de autoridades, composição de mesa, eu acho isso interessante. Milka, como lidar? Digamos, numa questão até de um cerimonial, em termos que você falou, do passado, que você pode gerar até uma guerra. Pode. Autoridades que nós vivemos num país monogâmico, né? E os que são poligâmicos, né? O que estão... Você imagine você lá, o cara chega com 4 mulheres, um presidente de um país, né? E como fazer nessa questão, hein? Olha, as minhas mulheres estão aí. Quem que você anuncia? Pois é. Na verdade, quando você tem, né? Eu nunca passei por essa situação. Sim, mas é interessante. Mas é interessante, é interessante. Por isso que eu disse para você agora, há instantes atrás. Você precisa, vamos supor, primeiro, eu já teria que saber antes que iria estar uma autoridade de um país onde a bigamia, ou enfim, a poligamia, que era legal, né? Porque eu estou vivendo dentro de um país monogâmico. Monogâmico. Tá? Então, é isso que eu vou falar. Para mim, as regras da apresentação são regras brasileiras. É a 5.771. Ela não prevê isso. Mas digamos, para responder a tua pergunta bem objetivamente, que eu soubesse que um país XYZ, né, ia estar lá um sheik com 5 mulheres. Né? Eu iria pesquisar na legislação internacional, né, na embaixada, inclusive, como é que é feito isso. O grande problema, é que a gente se depara em situações no cotidiano e que a gente acaba querendo dar uma solução, né, e comete uma gafe. Né? Porque você, quando comete aquela solução ali, na frente de todo mundo, você acaba tomando uma decisão sua. É o cartão de visita do governo. É o cartão de visita do governo. Porque o seu chefe de Estado, seu chefe municipal, ele está ali, né? Sabe? E aí o que acontece? A imagem toda de um município, de uma cidade, de um estado, de uma nação, ela fica comprometida. Né? Então, o importante é você conversar antes. Quantas e quantas vezes, Cris? Desculpa. Uma parte eu acho isso interessante, mas dentro do que você está me dizendo. Então, dentro desse seu raciocínio, não existe improviso em cerimonial. Não. Perfeito. Não. Essa palavra, com toda a franqueza, eu já deletei ela do meu dicionário há muito importante tempo. Colocar Sabe por quê, Cristiano? O improviso, ele acaba nivelando. É como aqui, você tem um programa de televisão, sabe? Então, aqui o público telespectador não está vendo o produto final ali na telinha. Perfeito. Mas eu sei que está aqui, sabe, N funcionários, tem a logística, tem o pessoal de produção, tem da luz, tem disso, aquilo. Preocupada com o quê? Com aquilo que vai ser recebido. Eu coloquei um item aqui de gafes, e é muito importante você estar, assim, num conhecimento de 360 graus, porque, de repente, se você chega num programa, ou chega num evento onde eu não te conheço, sabe? Mas eu sei que você representa uma autoridade, primeiro que tem que ter pelo menos uma pessoa do meu lado, assim, olha, corre lá, por favor, e pergunte quem é aquela pessoa. Né? E segundo que isso não acontece, se eu te conheço, eu vou falar. Então agora a pergunta aqui não é querendo criticar, mas já criticando. Uma solenidade que teve recentemente no Cacilda Becker, em São Bernardo. Ao meu lado, Dr. Leandro Pitino, presidente da 39ª. Ficou do meu lado, né? E a mesa sendo montada. Ele perguntou para mim,
Pezzolo, eu não vou fazer parte da mesa? Assim, olha, se eu estivesse à frente do cerimonial da casa, seria um ultraje não colocar, porque você representa uma das entidades maiores. Presidindo essa sessão? Foi uma sessão da Polícia Civil, Militar e Científica e presidia o Minami. Tá? E, efetivamente, o que aconteceu? É aquilo que eu estava falando, se você precisa estar antenado com tudo, apesar de você estar lá, luz em cima, microfone, mas você precisa saber tudo o que está ocorrendo no teu redor. O que aconteceu? Simples. Esqueceram de levar a ficha para o mestre cerimônia. Entendi. Só que, Cris, é por isso que eu digo, na hora que viu, né, ele já tinha se retirado, ele tinha outro compromisso, enfim, foi embora. Mas isso fica maculado, você entendeu? Quer dizer, essas coisas, poxa, meu irmão, você chega a esse detalhe, porque é importante que você tenha o controle absoluto e pleno sobre tudo. Me faz lembrar uma sessão solene que eu fiz do Ricardo Lewandowski, ministro. E aí a questão, o cerimonial, quando eu falava, tudo se reflete no cartão de visita, né? Isso. Nós estamos falando no município. O município ele vai ecoar para o estado, para o país e até para o exterior. Sem dúvida. E você sabe que o município ele é a nossa pátria, né? É isso mesmo. Nós consideramos o município como nossa pátria, nosso chão. Então isso tem uma questão muito importante que você coloca e muito bem lembrado. Will, a pergunta que eu te faço, autoridade máxima num protocolo que está presidindo, mas quando se chega à autoridade máxima de uma cidade, prefeito, não é? Uhum. Um homenageado. Quando é homenageado, ele está lá, a sessão solene para ele fica à direita ou fica à esquerda? Onde se coloca ele? Pois é, aí você depende da composição da mesa, tem mesas pares, mesas ímpares, né? O condão por exemplo, se você só para dar como exemplo, se o presidente da República, né, ou a presidenta, né, chegar numa solenidade, né, ela tem, pela 5.700, ela tem primazia, é ela que vai presidir. Então, se chega a abertura, a composição sempre o presidente, como se fosse o anfitrião, como se fosse, não, ele é o anfitrião. E aí, na composição de esquerda, diz assim, vai o primeiro à esquerda, sempre, tá? Depois à direita, e alternando isso. Como lidar com autoridades inconvenientes? Tem uma forma... O senhor sabe com quem o senhor está falando? Ou um assessor inconveniente, que ele é pior do que a autoridade. Fala um pouco sobre isso. Olha, Cristiano, eu diria que esse é um dos calcanhares de Aquiles de qualquer mestre cerimônia, né? Porque a humildade, né, é uma autoridade, mas é aquilo que eu digo. Mas ela na verdade, você colocou bem também. Às vezes o assessor, né, olha, tem que falar. E quando eu disse assim, olha, a pessoa veio aqui só para prestigiar, vai ter que ir embora, né? E às vezes quando tinha lembrado, assim, não, então por que veio, né? Porque não precisa, né? Claro. E aí eu aproveito para falar de representação. Sem dúvida. Representante de nada é a mesma coisa. Porque a autoridade é que foi, né? Interessante isso. A autoridade é que foi convidada, né? E não menosprezando o representante. Sim. Que eu sei que as autoridades não são, como é que fala, não dá para você fazer clone de cada um, né? Mas toda autoridade que se faça representar tem que ser oficialmente. Tá? Gosto de falar de ofício, gosto de falar em causa. Administrações lá de São Bernardo, chegou um determinado conselheiro da ordem, conselheiro, eu estou representando o presidente e tal. Ok. O senhor trouxe ofício? Não trouxe porque foi de... Isso é protocolo cerimonial. E as pessoas têm que entender isso. Tem que entender. E muitas vezes continua isso, mas é importante. A autoridade ou aquele representante, que não é autoridade, ele apenas representa num lapso temporal, né, naquele momento, ele acha que isso é uma afronta, né? Ele acha, exatamente. Continua. Não, na hora que eu fazia, mas o senhor trouxe ofício? Não trouxe porque estava de... Bom, olha só, Cristiano. Eu não coloquei ele como representante. Antes de começar a sessão, veio o representante oficial, com ofício outro. Tá? Aí eu cheguei para uma questão de educação, pedi a uma das meninas que assessorava a gente, a senhora dê um pulinho lá com a senhora, veja aqui o que aconteceu, né? Porque eu estou com dois, um ex-ofício e um oficialmente, sendo representante
OAB, né, de São Paulo. E aí ficou aquela situação mais tarde. Então, e tem certos casos, falando no oposto, que as coisas acontecem mesmo. Um amigo Gígio, lá da Chuleta, ele é muito amigo, irmão, né? Conheço, eu sempre como lá o sábado. Do presidente... Às vezes estou lá... Presidente Lula. E naquela simplicidade dele, né? Teve um evento que ele veio e falou assim, olha, eu estou representando o presidente da República. E eu falei assim, tá bom, eu sou o Ney Latorraca. Então, brinquei com ele. E não coloquei ele na mesa e nem colocando como representante. Cristiano, depois que passou, ele veio lá assim, Pezzolo, e agora? O que eu vou falar para o presidente? Ele me mandou, ele me ligou e representando, isso aqui e tal, assim. Poxa vida, então aí depois eu pedi desculpas, porque ele estava representando ex officio. Quer dizer, são situações. Conversa entre cerimoniais, protocolo com protocolo. Então você vai receber o governador do estado, ou você vai receber o presidente da República no seu município. Quem tem a competência para realizar esse protocolo? Pode ser feita uma cortesia, entregar esse cerimonial nas mãos deste protocolo nacional ou estadual, ou a competência para a realização desse protocolo é o município? Na verdade, o que ocorre é o seguinte, pela 5.700, o meu condão é o 5.700. Sempre que existe algum evento e que a organização, né, implique na participação do Estado ou da Federação, vem nessa ordem hierárquica. Então, é o cerimonial do Estado que ele subordina ao município, por incrível que pareça. Tá. Então, eu tenho que me subordinar, se eles podem fazer... Eles podem avocar? Podem. E da Federação, e aconteceu isso também quando foi na posse que eu fiz das últimas eleições. Entendeu? O cerimonial, estava prevista a vinda do presidente Lula para a cerimônia lá da posse do prefeito Marinho, e acabou não ocorrendo a vinda dele. Mas o cerimonial do Palácio veio e todo o esquema, né, de logística, de segurança, de tudo, foi montado por eles. Né? E aí, depois como foi cancelado, aí então passou a vigorar o cerimonial nosso aqui. Interno, município. Cerimonial municipal da prefeitura e cerimonial do legislativo. Eventos no legislativo, cerimonial legislativo, isso. Certo? O executivo pode usar o cerimonial dele, se ele quiser, e realizar na Câmara Municipal? Já teve casos que eu vi dessa forma. Aliás, nas gestões porque passadas, ele é a autoridade maior, o prefeito. Ele é a autoridade maior. Então ele pode falar assim, olha, eu quero colocar o meu cerimonial. Quem fazia muito isso, aqui honrando aqui um preto de saudades, que eu costumo dizer que é o meu professor, Rolando Marques. Rolando Marques. Um mestre de cerimônia fantástico, uma pessoa que tinha um profissionalismo fantástico. E para você ter uma ideia, Cristiano, como isso estressa, né? Um dos problemas que ele teve, que acabou ocasionando, inclusive, no passamento dele, foi um infarto agudo do miocárdio, de tanta tensão. É porque você fica muito tenso, né? E as pessoas parecem que não entendem, né? Porque eu já fiz cerimonial também, na profissão a gente exerce várias... E você faz júri, né? Então a gente tem uma... óbvio que aquilo que você falou, você requer conhecimento, estudo, não basta apenas saber falar, e você definiu isso muito bem. As pessoas acham, poxa, mas você só foi lá e falou um pouquinho, né? Porque é o que você acabou de falar, isso te dá, pode chegar de forma fulminante, né? Não essa fala, mas é um desgaste, porque você trabalhar numa organização e você representar e apresentar aquele cerimonial gera todo um desgaste emocional, né? Então isso é muito complicado, né? Porque o que acontece, você acaba assumindo, né, a função que mais aparece do evento, da reunião, do que seja, porque você está exposto. Né? Porém, essa tua exposição, se você não sabe conduzi-la, se você passa até um ridículo, e você colocou bem, ridículo para você, sim, ridículo para a cidade, ridículo para a reunião, seja um cerimonial que for, seja de um clube de serviço, seja de uma associação, seja do que for. Perfeito. E isso, o que você disse, é uma verdade. Assim, mas foi lá para falar 20 minutos, assim, falar 25 minutos, assim, e é só isso. Assim, né?
Porque hoje eu estou fazendo esse programa e até dedicando ao cerimonial da Câmara de Santo André, da Câmara Municipal da cidade de Santo André. Porque eu observo que existem vários cerimoniais, é uma sequência. Isso é uma coisa muito desgastante. E eu falo isso porque eu observo, né? Porque hoje você sabe que são projetos de leis que você institui o dia... Nossa. O dia do médico, o dia do advogado, não que isso não seja importante, o dia do enfermeiro, o dia de várias profissões. E o que isso gera? Isso gera um desgaste muito grande a um determinado departamento e a um determinado profissional. Então eu acho que o cerimonial, do meu ponto de vista, e nós estamos aqui trocando uma ideia, eu acho isso muito bom, o cerimonial, o nome já diz, né? Você tem que fazer com pompa, com paz, com tranquilidade, com organização, com estrutura, não é verdade? Se você começa a fazer cerimoniais por atacado, eu acho isso um pouco desgastante. Bastante. E o cartão de visita vai-se embora, não é? O que você colocou muito bem, Cristiano, o que acontece é exatamente isso. Eu costumo dizer que qualquer tipo de cerimonial não tem replay. Né? É diferente de um programa, o seu aqui é ao vivo. Mas... Tanto é que eu estava tossindo, né? Ao vivo, todo mundo me... Vem tudo isso. Então não dá para cortar e editar na ilha de edição. Né? Então, esse desgaste, eu concordo com você, se ele é feito por atacado, você acaba perdendo a essência... A qualidade, né? E a qualidade. Né? Então fica uma coisa muito vulgar. Né? É o que eu costumo dizer quando, por exemplo, você sabe quem que é meu maior concorrente com essa cerimônia? Agora eu estou falando corporativo, não mais público. São os atores, né? As atrizes, né? Que se metem a fazer cerimonial. Apresentação. Né? Apresentação. E que aí vai o foco, Cristiano, para aquele determinado ator ou atriz e foge. Eu já vi, aqui em Santo André, inclusive, no Aramaçã, né? Onde o Jô Soares era o mestre de cerimônia, né? Cobrando uma fortuna, né? Mas eles pagam para o Jô Soares. E fazendo uma série, sabe, de impropérios, quer dizer, fazendo piadinhas de mau gosto, vulgarizando, sabe, que é aquilo que eu estava dizendo. E terminou a cerimônia, assim, que vai lá pedir autógrafo para o Jô e esquece a cerimônia, isso é uma coisa maluca. Eu acho que você falou uma coisa interessante, que é aqui o tópico a cortesia é a base do cerimonial. Entretanto, o protocolo são as regras do cerimonial, né? Perfeito. Se você não tiver as regras aqui estabelecidas, aquela questão clássica, institucional, eu acho que nada funciona, né? Você vê, o protocolo, uma das coisas que ele trata, né, é que isso passa, na verdade, tão en passant, Cris, que o pessoal acaba não prestando atenção nisso. Numa última reforma que foi feita, por exemplo, as formas de tratamento que são a de ilustríssimo e digníssimo, elas foram abolidas, porque todo mundo é digno e todo mundo é ilustre. Sem dúvida. Então, salvo exceções, por exemplo, um prefeito, como é que você anuncia? Excelentíssimo senhor prefeito. Excelência. Excelência. Presidente, excelência. Agora, o comandante do 6º BPA M6, senhor comandante. Perfeito. É o trato ao cargo que ele tem. Né? Aí você fala assim, aí eu digo, mas que cara chato que está no programa do Cristiano hoje. Mas ele falasse senhor comandante e excelente, que diferença tem isso? Chama lá, ô mané. Não é assim, exato. Você entendeu? Entendi. A forma de tratamento, ela é como se fosse uma moldura que você desse dentro do conteúdo que a pessoa representa. Porque aquela ali, por exemplo, ela está representando uma instituição. E até o vereador, vamos aqui falar porque é o municipal, né? O vereador, ele é excelência dentro da sessão solene que ele está lá. Não é verdade? Essa é a definição. Se ele preside ali, aquela sessão solene, é excelentíssimo, senhor. Caso contrário, ele não é nem a excelência, é senhor vereador. Senhor vereador. Então, aí hoje, quando você falou, tem muito uso e costume disso, né? E eu queria falar um pouquinho, pode ficar à vontade, com relação à etiqueta. Aliás, você está gostando do bate-papo? Eu estou amando aqui, se você deixar, a gente fica aqui, olha, estou vendo ali, as horas passam feito um rojão. Mas eu não podia deixar de falar, Cristiano, de uma coisa chamada etiqueta. Porque a etiqueta, ela linka com uma coisa chamada educação. E essa educação, você tem a etiqueta, por exemplo, na recepção, a etiqueta no vestir, a etiqueta no uso de um celular,
a etiqueta na pontualidade. Exatamente. A etiqueta, então, a etiqueta, o que que é? É o conjunto de regras Até como comer na mesa, né? Você fala... que você tem do trato entre as pessoas, que é diferente do que muita gente pensa, que isso só é atributo de uma determinada classe social. Não. A etiqueta você pode aprender, né, e fazer uso para o seu bem. Perfeito. Então, hoje a gente está num mundo de high-tech, sabe, de ponta, tecnologia de ponta, com tablets, com, enfim, tudo. Nas suas mãos hoje tem uma tecnologia, Tá aqui, um tablet. sabe, que é o que me assessora, mas as pessoas acabam deixando de lado, Cristiano, uma coisa muito importante que é o respeito. Então, por exemplo, se eu entrei aqui para fazer o teu programa, o que eu fiz? Desliga o celular. Eu faço casamentos, a primeira coisa que eu falo num casamento é, ó, por favor, se tem alguém aqui portando o celular, que deixe no modo vibracal ou desligue. Isso é muito importante, que aliás a minha chamada é sobre etiqueta e cerimonial, a grande diferença. Em que pese que as duas coisas caminham juntos, que é a boa educação. Entretanto, vamos falar um pouco dos eventos que você faz. Ok. Essa faz parte, iniciamos com essa etiqueta. Então, uma organização de um evento social, vamos falar de um casamento, né? As etiquetas, como faz parte dessas etiquetas para um casamento? Vamos falar de um casamento que você vai celebrar numa chácara. Tá. Ao ar livre. Ao ar livre. Você tem que se preocupar com a entonação de voz, retorno de microfone. Sem Fala um pouco dúvida, de tudo isso. Então, o conjunto dessas providências, tudo que eu faço um checklist. Tá? Então, por exemplo, som. Som é uma ferramenta tão perigosa que se você não souber manipular, ela vai acabar virando contra você mesmo. Você dá um tiro no dedão do pé. Então eu peço sempre, olha, tenha um microfone sem fio, tudo bem, mas esse microfone sem fio normalmente, né, eu vi aqui o pessoal da produção trocando as baterias dos nossos. Por quê? Normalmente ele dá pau na hora que você está usando. A organização de um casamento numa chácara, por exemplo, eu acabei de fazer um agora na praia, em Ubatuba. Foi um casamento, um dos melhores e mais bonitos casamentos que eu fiz até hoje. Isso envolve toda uma lógica, como você falou, de som, de traje. Eu não ia fazer um casamento na praia, por exemplo, como estou hoje, paletó e gravata. Né? Então, você se imune de profissionais para isso, e aí você faz um programa. Né? A abertura, a entrada, o texto, todo ele, Cristiano, ele é pautado. Não quer dizer que pautado eu faço ele de uma forma mecânica, porque você tem que interpretar. E aí que entra a emoção de você estar fazendo o casamento, né, diferente. Eu celebro casamentos interreligiosos. Às vezes, eu celebrei um agora em no Clube Montserrat, na cidade de Santos, onde o noivo é judeu e a noiva é presbiteriana. Tive que fazer um curso, você está vendo o que envolve a logística? Tive que fazer um curso com um representante da comunidade judaica em São Paulo, onde nós colocamos no texto aquilo que é comum, né, para os dois. Tá? Perfeito. Deus, para nós cristãos, né, Cristo já veio. Para o judeu é um profeta, ele vai vir. Né? Mas se você não pauta isso, acaba dando um constrangimento desnecessário em qualquer cerimônia. Perfeito. Amilcar, olha aqui, estamos recebendo a ligação da Denise, da Cris, da Márcia, do cerimonial da Câmara Municipal da cidade aqui de Santo André, agradecendo. Eu que agradeço, vocês são excelentes profissionais e exercem muito bem o trabalho de vocês. Um grande abraço. Amilcar, vamos falar um pouco de um cerimonial que está às portas e eu te pergunto, o Brasil está preparado para esse cerimonial social que se chama Copa do Mundo? Primeiro, Olimpíadas e Copa do Mundo. É um cerimonial esportivo diferente que vai requerer essa competência de observar esses protocolos. O Brasil está preparado, na sua opinião? Olha, Cristiano, eu não gosto de ser arauto do apocalipse, nem adepto da sinistrose, mas eu tenho uma preocupação muito grande, viu, Cristiano? Porque é aquilo que eu digo, você vai ser o anfitrião, né, de uma festa desta envergadura, né,
E eu tenho visto alguns arrobos de cursos, né, de algum disso, para estar fazendo isso. Tá? Afogadilhos, né? De momento. E de momento, exatamente, para suprir alguma coisa nesse sentido. E me preocupa muito, porque efetivamente qualquer deslize pode constranger, e aí não constrange só a cidade, constrange o país. Né? Perfeito. E eu tenho preocupação sempre. Vamos torcer para que isso ocorra, né? Meu amigo e meu irmão, Milka, Ministério da Fé, pastor evangélico, não é verdade? Isso. Qual a importância da fé para o homem? Olha, Cristiana, a resposta a essa pergunta está aí nesse livro tão compacto que eu te presenteei, que sem fé é impossível agradar a Deus. Perfeito. E eu entendo que cada vez mais que a gente vai caminhando a estrada da vida, a gente vai tendo mais a necessidade desse aporte na fé. Né? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Perfeito. Né? E hoje, nós que eu digo, o ser humano, né? Está muito afastado dessas coisas. A bem da verdade, Cristiano, aqui entre nós, muito dos afastamentos que estão ocorrendo é pelos péssimos exemplos também, né, que o homem tem assistido nas próprias igrejas. Sim, e eu aí não falo de uma determinada. Sim, independente da denominação. Independente da denominação, sabe, Cristiano? Mas, de qualquer maneira, aquela palavra já nos alertava sobre isso. Né? Quando chegava lá em Mateus, falava assim, dos princípios das dores. Né? Eu não sei, Cristiano, como é que eu, Amilcar Pezzolo, vou aguentar isso tudo. Né? Porque quando você começa a ver, pelo fato de ter se afastado dali, né? Aí você entra num portal lá que eu recebo pelo BlackBerry, lá, um determinado indivíduo, no sentido pejorativo, né? Que fala que é o Jesus dos homens, né? Com uma igreja que usa o número 666 para tatuar nos seus membros. É um absurdo. E aí você começa a falar assim, bom, tá aí, quer dizer, franqueou, né, a franchise. Colocou de uma forma assim, onde só respeita o livro de Paulo, a palavra. E aí começo a ver essas notícias, eu falo assim, meu Deus, paizinho querido, né, me dê serenidade, né, saber que seria assim mesmo. Mas ele fala também que a gente não pode se conformar com isso. Exatamente. Né? É uma luta, né? É uma luta. Porque eu sempre digo, os homens são fortes e são fracos, nós somos fortes e fracos ao mesmo tempo, né? E fazendo um grande paralelo, você pega Elias, né? Um homem que venceu vários profetas, né? Pela fé, porque ele teve fé. Daí, ao mesmo tempo, ele foi para uma caverna, né? Então, somos fortes e somos fracos. Mas, Davi, né? Davi. Então, eu acho que essa força, que é aquilo que você acabou de falar, a fé é aquela coisa fantástica, né? Que você, cada um de nós nascemos com uma porção de fé. Entretanto, a fé ela vem do ouvir a palavra, não é verdade? Exatamente. E é isso que nós temos que fazer. Eu tenho uma frase que... a fé ela vem do ouvir. Ela vem do ouvir. Ela não está em você. Exato. Mas a questão do ouvir, né? Aqueles que têm ouvidos que ouçam, né? Mas eu uso uma frase de Ralph Emerson, um filósofo de 1800 e pouco, ele fala assim, que as suas atitudes falam tão alto, mas tão alto, que eu não consigo ouvir o que você fala. Exatamente. Então, hoje, é o que eu digo sempre, hoje o exercício seu, da sua fé, ele está na sua atitude. Aliás, ele sempre esteve. O exemplo, ele arrasta, né? Exato. Sabe? Porque você está assim, essa geração de hoje, essa moçada toda, eles estão vendo as suas atitudes. Ah, você não pode falar palavrão, por que fala? Ah, não pode gritar, por que grita? Ah, não pode parar em fila dupla, por que para? Entendeu? Então, o padre Léo falava que os nossos defeitos, os nossos filhos são filhos dos nossos defeitos. Quer dizer, vem numa sequência isso, porque quando eles veem isso, assim, bom, então se é isso, né, ter fé e ser cristão, então eu não quero. Meu amigo, irmão, Amilcar, estamos chegando, já falamos... Já para o final. Poxa, você vê que, mano, nem parece, é uma hora que... É uma hora que passa. Eu quero que você faça suas considerações finais. Você que é mestre de cerimônia, eventos corporativos, apresentador, realiza casamentos, formaturas, 15 anos como locutor. Então eu quero suas considerações finais, deixa uma mensagem
e fala um pouco, uma coisa importante, do sonho do homem. Eu acho que é uma definição, eu queria que você falasse um pouco sobre o sonho do homem. Sabe? Porque se o sonho do homem fosse do seu tamanho, imagine os anões, né? Como seria? Fala um pouco sobre isso, sonhos. E aí os seus constelações. Eu também, eu sempre, eu usei sempre usar a palavra em todas as minhas manifestações, né? E que Deus maravilhoso que nós temos, porque Ele nos diz que os velhos, né, voltarão a sonhar, né? E então, o que eu posso falar de sonho? Eu sonho com muitas coisas, muitas, sabe? Eu sonho com um país onde nós tenhamos uma igualdade social, justo, onde num país eu não precise ser procurado para conseguir internação, sabe, para uma pessoa portadora de câncer, né, que venha a falecer. Num país, sabe, onde a juventude, sabe, possa efetivamente voltar a brincar, sabe, na rua, sabe, voltar a jogar peão, empinar pipa, assim, num país onde a mulher seja valorizada. Entendeu? Aí você fala, pô, meu, como você está falando de que país? Eu estou falando do Brasil. Do Brasil, do nosso país. Do nosso país. E esses sonhos meus, eu entendo que agora, dia 13 de dezembro, faço 60 anos. Estatisticamente, já vivi mais da metade. Que não dá para chegar até os 120, porque também a palavra diz que você pode chegar até os 80 pela sua robustez. O que passa disso é enfado e canseiro. É verdade. Mas eu tenho muitos sonhos, sabe? Sonhos de realmente ver a minha pátria, o meu estado, o meu país, no mínimo com uma igualdade maior, vem evoluindo nesse sentido, mas que a gente tenha mais condições disso. E aí eu me permito falar do que você vem fazendo com o teu programa. Esse teu dom, teu exercício disso. Eu me lembro que uma vez uma pessoa conversou comigo e eu passo isso para você. Um livro também que é muito conhecido, chama-se Minutos de Sabedoria, do Pastorinho. E eu estava muito incomodado, sabe? Pensando assim, pô, mas papai foi político, meu tio prefeito aqui de Santo André. E a política tem isso, né? Ela dói, ela incomoda. Mas aí eu peguei e falei assim, pai, né? Fala comigo aqui, abri o livro, né? E veio assim, se você enveredou pela senda da política, saiba que não foi por acaso. Muito lhe tem sido dado, portanto, muito lhe será cobrado. Os destinos da nação estão na sua mão. Cristiano, eu, com a vênia do Pastorinho, eu adequo essa mensagem à tua função, como profissional do direito, como irmão, como amigo, como jornalista, como apresentador. Obrigado. Que se você enveredou por essa seara, que é a da informação, saiba que não foi por acaso. Eu tenho certeza que um dia, Cristiano, nós vamos chegar e vamos lá, falar assim, vamos lá, eu te dei um dom da voz, eu te dei uma emissora de televisão, e o que você fez? Eu me preocupo muito com isso. Exatamente. Viu, porque assim, quando chegar lá, assim, poxa, meu, que você não falou de mim, tinha uma pessoa que naquele instante estava vendo o programa, e precisava dessa mensagem. Eu estou falando para você agora. O Cristiano está abrindo um espaço aqui para falar para você que está me assistindo que você pode sonhar, você pode interagir, você pode ser feliz. É só você acreditar. Exatamente. Meu irmão, eu quero agradecer. Obrigado, meu. Sabe, você deu um exemplo de vida, um exemplo de profissional que você é. Para mim, eu fico honradíssimo, honrado de receber você aqui. E aí você deu um exemplo de que nós podemos fazer com os talentos. Você multiplicou os talentos. Nós temos que multiplicar os nossos talentos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Luciano. Eu quero agradecer você que esteve comigo mais neste programa hoje, de quinta-feira, programa Cristiano para você. Você não pode ficar sem a minha reprise no domingo. Também no meio da semana nós estamos aí com você constantemente. Obrigado e até a próxima quinta-feira. E eu quero deixar uma mensagem para você. Tudo que você faça, tente fazer com paz, porque se você não tiver a paz no seu coração, você não vai conseguir realizar nada. Aliás, eu estou com um pastor e com um irmão aqui. E a palavra é essa, que a paz esteja convosco. Um grande abraço.